esse é o nosso encontro de hoje. É o retorno da nossa querida curadora Janaína Crisóstomo. A Jana já foi curadora 3 vezes. Jana, me corrija se eu estiver equivocado. O livro escolhido de hoje é O Sonho da Aldeia Ding. É este livro aqui que a gente vai debater hoje. Deixa eu só verificar se a Jana não caiu agora. E aí ela pode abrir as portas para que a gente possa começar o nosso debate efetivamente. Jana? E eu acho que ela caiu. Ela me informou que ela estava com problema de sinal, que ela está em trânsito, ela está viajando. Mas eu vou fazer as honras, tá, pessoal? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu gostaria de saber quem gostaria de falar sobre o livro. Quem gostaria de ser o primeiro a comentar sobre suas impressões a respeito da obra em si? Eu queria pontuar algumas coisas da experiência que eu tive trabalhando com chinês. Durante 4 anos, eu trabalhei numa companhia de navegação chinesa em São Paulo e convivi com muitos chineses. Então, eu consegui tirar alguns aprendizados e eu acho que esse livro a gente só pode ler com uma visão muito clara das profundas diferenças culturais que existem entre a China e o Ocidente. Se a gente tentar entender o livro do nosso ponto de vista ocidental, não vai chegar a lugar nenhum. Então, existem eu anotei aqui algumas coisas muito importantes da cultura chinesa que eu vivenciei. Em primeiro lugar, e isso está tudo no livro, está claramente no livro. Por exemplo, coletivismo contra individualismo. Tá? Os chineses são extremamente coletivos. O individualismo não tem lugar na cultura chinesa. Hierarquia e respeito à autoridade. Isso é uma coisa fundamental. E eu vou dar um exemplo para vocês. Uma ocasião, eu recebi em São Paulo uma delegação vinda da China e uma das pessoas era um vice-presidente lá da companhia. E nós recebemos algumas exigências com relação ao hotel. E a primeira exigência era que este vice-presidente, que era hierarquicamente o mais alto na delegação, tinha que ficar hospedado num andar mais alto do que os demais. Olha como é essa questão da hierarquia na China. Né? E a gente vê isso ao longo do livro o tempo todo. Né? Uma outra coisa importantíssima é a comunicação indireta. O chinês nunca fala diretamente nos olhos de um outro. Ele vai sempre preferir falar para uma terceira pessoa, para essa terceira pessoa levar o recado. Principalmente se você tem que dar uma bronca em alguém. Nunca, jamais. Você pode dar de dedo no chinês ou dar uma bronca no chinês. Não. Você precisa falar com outra pessoa e essa pessoa, então, vai levar a observação. E vejo que no livro a gente vê um pouco isso aí também. Né? E uma outra coisa que os chineses é fundamental é salvar a face. Eles têm uma palavra em chinês chamada nianzi. Então, nianzi, não sei. Que o cara não pode dar de errado. Eu tive uma experiência uma vez que eu mandei lá para a China uma tabela de preços lá de uma negociação que eu tinha feito e no digitar eu errei um número. E isso passou e os chineses aprovaram e tal. E aí eu falei com o meu contato na China, olha, tem um erro nessa tabela aí e tal, eu errei aqui no digitar e tal. E a pessoa disse, mas agora eu não posso mais mexer nisso. Eu já passei para o meu chefe. Meu chefe já aprovou. Então foi um problema sério, porque ela tinha, essa pessoa, meu contato, ela tinha que salvar a face. Nós pudemos, facilmente, nós chegamos para o chefe, meu chefe, errei, me desculpa e tal, né? Com eles tem esse problema da face. Outra coisa,
Eu aprendi com eles. Eles planejam para daqui a 50 anos. Os chineses jamais pensam no amanhã. Nós somos imediatistas, nós estamos pensando no amanhã. Tudo que eles fazem é de longo prazo. Todo o pensamento político deles, toda a ação deles é de longo prazo. Isso é a história da China. Né? E uma outra coisa fundamental na cultura chinesa é o chama Guanxi. Guanxi. O Guanxi é, na verdade, as relações interpessoais. Né? É fundamental na estrutura da China que as pessoas têm relações, seria, digamos assim, o compadrio, seria a melhor tradução, talvez, para Guanxi. Então, tudo funciona na base dos contatos, das amizades, e vejo que no livro a gente vê isso o tempo todo. Não é? Quando um vai falar com o outro, vai falar com a autoridade, e tal, é tudo por esses caminhos aí. Né? E uma outra coisa muito importante é o chinês é extremamente corrupto. Isso é da cultura deles, no livro está o tempo todo, né? O tempo todo a corrupção está aparecendo aí no livro. Mas é inerente a eles, é uma coisa que até hoje o governo chinês tenta, né? Pelo menos diz que tenta combater a corrupção, mas eles são, e eu vi isso, trabalhando com os chineses, eu vi isso perfeitamente, são muito corruptos. Então isso são algumas visões assim, que eu vi. E outra coisa, são muito disciplinados, de uma pontualidade impressionante. A gente fala assim que o inglês é pontual, né? Mas o chinês é muito mais. É impressionante. É uma característica dele. Enfim, isso era uma coisa, assim, um pouquinho de fora do livro, mas eu queria passar para vocês aquilo que eu... Alô, estão me ouvindo? Que eu desapareci da minha tela aqui. Só sua foto que sumiu, Robert. Então tá, mas vocês me conhecem. Então era isso. Desculpa, Cleiton, que eu tomei um pouco mais de tempo do que o minuto permitido, mas eu queria, assim, eu achei que vai começar o debate, a gente traçar um pano de fundo, né, para poder entender o livro como a gente diz. Então eu acho assim, o livro, meus parabéns a Karine pela escolha pela escolha do livro, que foi realmente um belíssimo livro. É uma lição de China, né? E muito importante entender isso. E esse autor realmente ele é censurado na China. Né? Inclusive eu disse no grupo, né, que a edição em chinês, em mandarim, foi impressa em Taiwan. Não podia imprimir na China. Esse livro não está permitido na China. Desculpa, Cléber, é isso aí que eu tinha para dizer. Nada de desculpas, Robert. Não precisa pedir desculpas, por favor. Pelo tempo. Mas eu queria realmente traçar um pano de fundo assim, a partir da minha vivência com o chinês. Jana, você tinha caído e eu me dei a liberdade já de puxar o debate. E eu tinha informado que você é a terceira curadoria que você está aqui. Eu queria agradecer, queria puxar, pessoal, pedir licença para fazer esse comentário novamente, já com a nossa curadora em sala. E é a terceira vez que a Jana está aqui conosco apresentando um livro, e ela sempre mergulha em histórias que são histórias que definitivamente é aquela agulha no palheiro. Então é assim que eu vejo a curadoria da Jana. E eu queria abrir um pouquinho de espaço para que você pudesse falar para a gente a respeito dessa sua escolha, tá? Eu acho que esse momento é muito importante para que a gente possa entender um pouquinho do motivo da sua escolha e poder conversar um pouquinho com você também. Boa tarde. Bom, pode ser. Se eu cair de novo, vocês vão saber, mas vamos torcer para não acontecer. Esse livro, ele foi um achado. Em Brasília, em alguns shoppings, quando a gente anda, tem uns pequenos quiosques, às vezes, dentro dos shoppings,
que vendem livros muito baratos. E na época, eu comprei esse livro por R$ 5. E ficou um tempão na minha estante até o dia que chegou o momento de eu ler ele. E eu vi como que ele era interessante, porque por conta do tema, né? Então, assim, eu acompanhei a história, todo o combate, assim, eu acompanhei a história da AIDS aqui no Brasil, né? Do governo lutar por melhores condições, por essas pessoas e tal, quebra de patentes. E quando eu li esse livro, eu percebi que isso aqui se passou 10 anos depois do que cuidados, né, que se tem quando a pessoa fica doente. Então, eu gostei muito do tema quando eu li. E eu fiquei assim, nossa, um tesouro desse, né? E eu achei sem querer. Então, por isso que eu escolhi o livro pelo tema, sabe? Eu acho que é um tema que... O tema saúde, ele nunca vai deixar de ser atual. E é um país que a gente conhece pouco. Eu me interessei muito quando eu descobri que o livro ele é proibido na China, né? Igual o Robert falou. Primeiro ele foi produzido em Taiwan e depois foi proibido na China. Então o mundo passou a conhecer esse livro só quando ele foi só quando foi publicado em inglês, né? E esse autor, ele morou nessas vilas. Esse livro aqui é um resultado de um estudo. Então, isso tudo torna o livro interessante. Tem documentários também, mas, claro, estão em chinês, tem uns que não tem legenda. Assim, infelizmente, é um material muito rico, né? Então, por isso que eu escolhi. Eu gostei muito desse tema. Sobre o livro, eu também não conhecia, como eu coloquei até no grupo, mais um escritor que eu tive a oportunidade de conhecer, graças à riqueza que é esse clube de leitura. E, assim, para mim, é um livro que ele faz uma tremenda crítica social. A questão lá da busca ilimitada pelo lucro, ali, para mim, é claramente o capitalismo na sua pior essência. Você vê que é como se fosse tudo que o capitalismo está causando ao meio ambiente e à sociedade. Em relação a alguns personagens centrais, o pai do narrador, não lembro o nome agora do personagem, mas o pai do narrador, para mim, ele é o espelho ali do capitalismo, da busca ilimitada pelo lucro a qualquer preço, e também representa o governo, que tudo começou, foi um caos causado pelo próprio governo, que causou toda a destruição daquela aldeia. O sonho se transformou num pesadelo. Um outro personagem, em relação à comunidade da aldeia. A gente vê que, assim, pelo livro, eles começaram a questão da venda de sangue por falta de conhecimento. Eles estavam lá numa vila subdesenvolvida. Você vê que tem uma parte lá que ele narra que os telhados da casa não eram nem de telhas, eles viviam como se fosse realmente uma situação de pobreza. De repente, alguém chega para você e implanta um sonho. Tudo que você precisa é vender um pouco do seu sangue, uma picada, uma furada que vai doer menos do que uma picada de formiga, aí beleza, eles ficam receosos, ainda temendo e tudo. Só que vem a questão, para mim, da liderança, referência, que era o senhor avô do menino. Ele tinha um poder tão grande de referência que o que ele falava lá era tido como uma verdade, tanto que tem uma frase lá que ele diz, eu sou o professor, você já me viu mentir alguma vez? Quando a comunidade estava receosa, foi que ele saiu também incentivando nas casas, e mesmo assim, aqueles que continuaram com receio foram visitar a aldeia vizinha. Quando chegaram lá, viram a população saindo do mercado com mantimentos, com carne, eles questionam, por quanto é que vocês estão comprando? Não, é o governo que tá mandando para a gente só precisa vender o sangue. Olharam as casas, era uma estrutura muito diferente da deles, era realmente como se a aldeia vizinha fosse um sonho diante da aldeia deles. Aí eles começaram a questão da venda do sangue, só que a questão
do lucro sem medida, a ganância, fez com que o pai lá do menino, do narrador, ele começou a usar agulhas para mais de uma pessoa, né? Começou a compartilhar agulhas. Foi aí que começou a questão a desgraça maior deles, começou aí, que ele começou a usar, tirar mais sangue do que tem uma parte lá que ele descreve até a bolsa, se ele manusear de uma forma, cabe mais sangue do que o que seria. Aí começa toda aquela tristeza da questão, muita gente adoecendo, de AIDS e tudo. Aí, como eu estava falando, para mim, o pai do narrador, ele é o espelho do capitalismo na sua pior essência. A comunidade, por falta de conhecimento, funcionou meio que como uma massa de manobra. Como eles não tinham conhecimento, tudo que diziam eles acreditavam. E o avô do narrador, no começo ele até incentivou, mas depois que ele viu o estrago que ele tinha contribuído também, ele, assim, na minha visão, meio que ele funcionou como se fosse hoje, digamos, essas ONGs que tentam lutar contra o sistema, só que não dá mais conta, porque o negócio já vai além do que ele consegue. Tem aquela cena das árvores lá, que quando corta na aldeia não tem nenhuma árvore. Cara, ali é muito pesado. E assim, eu até fiquei muito triste nessa parte, que infelizmente é o que nós, a sociedade, a gente está fazendo com o meio ambiente. Assim, ali foi muito visível. Mas a questão do lucro, da busca ilimitada pelo lucro. E é isso, para mim, ele faz uma alegoria mesmo ao capitalismo, usando dessa forma da escrita, que a escrita dele é uma escrita muito boa de ler, uma escrita poética, e assim, é um livro que faz realmente a gente refletir muito sobre essa questão social. Tem aquela outra parte que eu também achei muito triste e, cara, muito pesada, aquela parte dos caixões. A pessoa lá é mais pobre, é um caixãozinho, um caixão mais simples, aí vai fazendo os adornos no caixão, de acordo com o poder aquisitivo da pessoa. Se você tem mais dinheiro, você encomenda lá o caixão mais caro. Quando eu achei que não podia piorar, como eu até coloquei lá, e piorou. Dizer, não tem mais como, já vendeu sangue, caixão. Aí, cara, aquela parte dos casamentos, aquela parte, para mim, eu acho que todo mundo já chegou ao final do livro, né? Mas aquela parte, cara, é muito triste, é de cortar o coração, aquela parte do filho dele, ele, assim, a ganância, a busca pelo lucro é tão sem medida que ele desenterra lá o próprio filho, que tem aquela parte que ele grita pedindo socorro ao avô, infelizmente não tem elevado. E é isso, Janaína, obrigada por nos representar esse livro, e assim, um excelente livro, sem dúvidas. Desculpa se eu falei demais. Vamos botar mais um paninho de fundo aí, e lembrem que é um país tecnicamente comunista, tá? Exatamente. Eis a crítica que ele faz disfarçada. Mas é todo o sistema corrupto, é uma coisa incentivada, é o que a China é hoje, que nos impinge, né, tudo quanto é coisa, né? E é isso aí, quer dizer. Que a questão da corrupção, como você falou, Robert, a questão lá também, que ele faz essa crítica à corrupção do próprio governo, né? Não, e tudo começa com o governo. Não, ele vai, ele dá dinheiro lá para conseguir as coisas. Exatamente. Essa parte que você falou de quando eles acordam, que eles veem que a aldeia não tem mais árvores, para você ver, essa pequena parte, né, que você falou, ela nem é em relação ao capitalismo, ela é porque as pessoas queriam ser enterradas dentro de um caixão, né? Agora, por exemplo, quando o Sr. Ding, né, o avô, ele vai para casa dos outros, que eles veem as carteiras, tudo entulhado, as carteiras da escola, tudo entulhada lá, tudo guardado, o quadro, isso sim, sabe, representa o capitalismo, guardar coisa para si, né? Agora, essa das árvores, eu fiquei triste, que eu fiquei assim, gente, as pessoas estão morrendo, caindo como folhas no outono, né, como o livro fala, e de repente não tem mais árvore, não tem mais vida, a vida só vai acabando. Essa cena em que eles acordam que não tem mais nenhuma árvore de pé, eu achei muito triste mesmo. É o que a Adriana falou mesmo, é o oportunismo, falando politicamente nas entrelinhas, e o livro, né? Apesar da crueza do assunto, o autor tentou amenizar um pouco. Obrigada a todos. Obrigado.
Ai, gente, desculpa, enquanto o pessoal volta. Ai, Robert, como eu tava com saudade de você, meu amigo. Eu te ouvi com uma emoção. Robert, eu te amo. Desculpa a minha ausência ultimamente. Domingo é muito difícil pra mim, eu não consigo. É o único dia livre que eu tenho na semana e eu tenho que ficar com a família. Mas, Robert, você é minha família. Eu tava com saudade de você, Robert. Lindo. Nossa, que coisa deliciosa te ouvir, te ver. Nossa, você... Cada dia que passa, você tá mais bonito, Robert. Mas, ó, vou te falar uma coisa, Robert, eu não concordei com uma coisa. A gente vai brigar de novo. Faz tempo que a gente não briga, a gente vai brigar. Robert, tá sem áudio, Robert, mas é só pra falar que eu realmente estava com muitas saudades. Você é uma pessoa muito querida no meu coração. E toda vez que eu encontro o pessoal do grupo, eu falo de você. Você é sempre muito bem amada à distância. Eu sou testemunha disso, viu? Que no último encontro ela só falava que estava com saudade do Robert. Pois é. Nossa Senhora. Eu estava com saudade de você também, Joaninha. Muita saudade. Nossa, eu tô com muita saudade de você, do grupo todo, gente, mas é que meu xodó é o Robert. Né? Assim, ai, Robert, que saudade de você, como eu tô feliz de ouvir sua voz. Nossa, que bom estar aqui com todos e contigo especialmente. Ai, que emoção. Ai, tô feliz. Obrigado, ganhei o dia. Meu amigo, eu não tô aqui desde aquele momento que você fez um testemunho do livro do Ovo, que eu queria muito estar aqui para te ouvir. Lindo o seu testemunho, você é maravilhoso. Nossa, que lindo. Nossa, assim, como é bom te ouvir. Eu fico muito feliz mesmo. Puxa o saco mesmo, porque você merece, porque você é maravilhoso. Ganhei o dia e a semana. Boa tarde. Minha vez agora, Kleibero? Isso sim, minha querida. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer demais a Janaína por ter dado essa joia e me dado essa oportunidade. São ocasiões assim, a gente pensa assim, meu Deus, eu jamais ia conhecer esse livro se não fosse esse grupo. Eu não vou falar do livro em termos de política, nem em termos econômicos, nem em termos financeiros. Eu vou falar do lado humano, o lado que esse livro me pegou. Eu estou falando o lado humano, mas é, na verdade, o lado muito desumano. No livro falta amor, gente, falta companheirismo, falta entendimento, falta diálogo. As pessoas são sofridas, são amargas, as pessoas não se, não se ajudam. Os que a gente pensa que se ajudam, em seguida eles mesmos se traem e traem uns aos outros. Então, assim, o livro mostra que o ser humano é muito miserável, é muito cruel. O livro me deixou muito triste nesse sentido. A mulher é tratada como um objeto de uso. A mulher é tratada que o pai deixa, que a mãe deixa, o que ela fazer, casando ou não casando, não importa. Está sempre submissa, submetida à ordem de alguém, independente da idade, de qualquer condição. A religiosidade desse livro, ela é tão desumana, ela é tão cruel, ela é tão mesquinha, que a pessoa, mesmo depois de morto, ainda tem que ser casado. Pode ser casado pelos seus superiores aqui na Terra, que comandavam a sua vida. Então, assim, a capacidade de desrespeito é, é tão grande que eu fiquei estarrecida. Eu falei, como que alguém não escuta outra pessoa e não tenta entendê-lo? Como é que alguém não se sensibiliza com a dor e a fome e a miséria do próximo? Como é que alguém deseja tanto o mal para o outro? Como é que alguém desrespeita a individualidade? Como é que alguém usa a fé e a hierarquia da família e da sociedade só para o mal? Então, esse livro, ele me trouxe uma sensação de desamor muito grande, sabe? Muito, muito grande. O livro é muito pesado, mesmo com essa leitura, como alguns colegas falaram, uma leitura poética, eu acho que não ajudou. Não ajudou em nada, ele continuou sendo um livro triste, e tão triste, mas eu estou feliz em ter conhecido essa realidade. Eu estou feliz
por ter tido essa oportunidade, que existe isso, e que eu nunca cheguei tão perto quanto esse livro me levou. Tá? Obrigada, Janaína. Robert, faço minhas essas palavras da Joana. Nunca tive a oportunidade de estar com você. Não sou tão antiga no grupo, mas eu sou tua fã demais. Meu Deus do céu. Ó, Nossa, eu não vou escapar, Malu, eu não vou escapar de ir a Brasília e encontrar com vocês. nossa, Robert, vai ser um momento muito especial, Robert. Um Depois beijo, viu? todos esse elogio, eu só tenho uma opção, é pegar um avião e ir a Brasília. E a gente vai estar te esperando aqui, Robert. Tem tanto a gente que, como disse uma colega, quando a gente pensa que ele não surpreende mais, ele surpreende. Casar defunto, gente, é demais. Tá? Mas A igreja, assim, Malu, o uso Malu, das pessoas pela fé passou de todos os limites possíveis e impossíveis. Nunca imaginei chegar a esse ponto, tá? mas, As Malu, despesas com o enterro de uma pessoa que passa fome, todo mundo olha, morrendo de fome, gasta milhões, gastar um absurdo daquele que é mais importante a pessoa morta do que a pessoa viva. É um livro que valeu a pena saber que existe isso. Esse livro não tinha nada que eu conhecesse. Tudo foi novo. Tudo. Obrigada, Janaína. Obrigada, grupo. Só isso. Olá, gente, boa tarde. Vou agradecer a curadoria, que foi realmente uma grata surpresa. Eu não conhecia o autor, né? E esse grupo realmente proporciona essas leituras, para mim, muito fora da curva, né? Porque eu vou para os mainstream, então achei maravilhoso. Assim, não fui tão profunda na questão política, econômica, social. Achei assim que o capitalismo destrói mesmo a vida de todo mundo, né? Mas o que me pegou muito foi o que a Malu falou. Os seres humanos são podres, gente. A verdade é essa. Conforme eu lia, eu ficava, meu Deus, não dá para piorar. Mas aí eles venderam sangue, aí eles perderam o caixão, e aí queriam ganhar dinheiro com um casamento póstumo. E assim, e você só vai vendo que a maldade humana ela não tem limites. Então, assim, quer se dar bem. E é muito atual, assim, mesmo que fosse um livro muito antigo, a questão é muito atual, né? Tipo, me pegou muito a questão das árvores, né? O desespero de você ser enterrado em algum lugar com alguma coisa. Outra cena também que me deixou bem chocada é quando o filho lá do senhor Ding estava esbanjando na cidade, enquanto todo mundo desesperado para achar uma árvore para poder enterrar alguém, e ele gastando aquilo o preço de um caixão num almoço, tipo assim, uma desumanidade, uma falta de apego com o outro mesmo, assim, e foi escalonando, né, o negócio, e tipo, todo mundo muito ruim, porque ao mesmo tempo que eu comecei a ter empatia pelas pessoas que venderam sangue, eles também têm o lado escuro deles, foi muito, muito... O livro, assim, eu não senti indigesto para ler, porque realmente a forma como ele escreve ameniza muito. Mas foi um livro, assim, que eu acho que eu fui ficando anestesiada. Conforme eu fui lendo, eu fui ficando, meu Deus, assim, ó... Eu conheço muito da cultura asiática, assim, de um modo geral, eles são todos muito... corruptos, não só na China, mas no Japão, na Coreia do Sul. Tipo, a questão do casamento póstumo eu já sabia que existia, porque as pessoas têm essa questão de ter que ter um par na outra vida, e aí também eles acabaram uma forma de ganhar dinheiro ali também, né? Aqui, eu detestei todos os personagens, aquela família Ding, eu não sei, gente, o que acontece? Aquele irmão... E assim, o irmão vendeu o sangue do outro irmão que ficou com a AIDS, o outro não ficou, e tudo bem, e não pede desculpa. O machismo muito grande também, assim, a maldade daquele outro irmão de querer passar a doença para a esposa, porque queria que ela não casasse de novo. Então, assim, a AIDS realmente foi péssima. Eu até procurei, depois que eu vi que era uma questão verídica, né, e tal, fui procurar ver a venda do sangue, até nos Estados Unidos teve lá na China e tal. Então, assim, o desespero das pessoas de poder ter alguma coisa e ter que vender eles mesmos, assim, né, vender parte deles para poder conseguir
coisa, né? O supérfluo. E nem na morte as pessoas melhoram, porque quando eles depredam a escola, entulham as coisas no fundo, eles também não estão preocupados. Então, assim, eu fiquei pensando, será que no desespero a humanidade vem? Não, ela não veio. Ela continuou daquele jeito. E, assim, uma outra cena que me chocou muito foi quando o que estava doente, que era o engraçadinho do grupo, e quando, conforme a doença foi avançando mais ainda, se tornando mais iminente a morte, ele fez uma piada, o carinha não gostou e matou ele com um negócio. Eu fiquei, meu Deus, calma, não tem. Então, assim, é uma outra cultura, muito interessante ver a forma como eles enfrentaram tudo aquilo, né? E é uma cultura muito fechada. A gente vê que realmente o dinheiro é o que move as pessoas, o querer ter é o que move. Eu não queria perder a esperança, mas a impressão que se dá é essa, que a gente não pode ter muito esperar que outra pessoa vá fazer para ajudar. Porque no livro inteiro teve 2 pessoas com remorso, que era o vô lá, que viu a besteira que fez, porque não sabia, e um outro que queria um casaco de seda lá, que ele abriu mão do quadro negro, porque ele falou que eu já vou morrer, então não preciso de tanta coisa. Fora isso, ninguém presta no livro. Então, assim, eu fiquei chocada. Gostei da leitura, porque eu jamais iria atrás de um livro com esse tema. É muito interessante a gente olhar os outros países, as questões e tal, mas, assim, fiquei chocada com a maldade. Será que os seres humanos têm jeito ainda? Não sabemos, né? Mas, assim, foi muito bom. O debate é sempre muito bom, né? Que a gente vai jogando luz aonde não, de repente você não pensou direito, mas eu fiquei digerindo a história. Até hoje eu fico meio assim, eu falo, gente, vendeu sangue. E, tipo, sem a menor preocupação de como se acontecer, né? E aí, enfim, foi o que aconteceu. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Adoro ouvir todos vocês, todos muito inteligentes, parecidos. E é isso. Obrigada, Andréia. Lembrando que na época que se comprava sangue na China, já se sabia da AIDS. Mas o governo não é aquele governo que cuida do seu povo, né? Afinal de contas, eles poderiam. Tem uma hora que o Rui, que é o mal, né, do livro, é o Jing Rui, ele tá com vários documentos e ele tá com um documento que fala sobre AIDS. E nada, sabe? E outra coisa que pegou, que eu lembro que você falou da AIDS, e eles falavam que, bem no começo, que eles achavam era uma doença de homossexuais, né, de minorias e estrangeiros. Então, assim, e aí acabou perdendo o controle da sociedade dele. Realmente, eu não sei o que eu tô falando, dinheiro. A pessoa assim, dá AIDS, mas tudo bem, a gente vai ganhar. Então, assim, muito chocante, né? Pois é, e para você ver que não é uma aldeia inteira que é ruim. São poucas pessoas que são ruins, mas que conseguem acabar com uma aldeia inteira, né? Ó, aqui na fila próxima é a Simone Valença. Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Então, eu confesso que eu não terminei o livro, porque pela primeira vez na minha vida, um livro me travou. Eu até comentei com a Jéssica, acho que eu comentei com a Janinha também, e com a Consuelo, que estava assim, a leitura para mim estava sendo extremamente difícil. Eu não sei por qual motivo, eu não sei o que foi que me pegou, assim, que eu não conseguia avançar. Eu acho que logo que eu comecei o livro, que começou essa questão da venda do sangue, dessa ganância, dessa coisa toda, aquilo foi me dando um nó por dentro. E aí, mais eu sabia que aquilo era real, mais eu ficava travada. Então, eu não consegui terminar, mas o pouco que eu li, assim, quase 200 páginas, ainda falta um pouquinho para terminar, eu consegui extrair algumas coisas que eu gostaria de comentar, que me chocaram, assim, me deixaram assustada. A primeira delas foi quando uma moça vende o sangue porque ela queria comprar um shampoo. Aquilo ali, para mim, assim, travou, eu falei, não, por hoje chega.
Ela queria comprar um shampoo porque a fulana da outra aldeia tinha comprado o tal do shampoo e o cabelo dela estava muito lindo, então ela queria o shampoo, ela vendeu sangue. Aquilo ali, assim, já me... Não, calma lá, né? Vamos ver como é que é isso. A segunda vez que eu fiquei, assim, extremamente chocada foi com essa questão mesmo da coleta de sangue. Não só pelo fato da ganância do coletor em utilizar as agulhas para 2 ou 3 ou 4 pessoas, sabendo que existia a AIDS, porque ele tinha um documento a respeito disso. Mesmo assim, ele insistia em utilizar aquele material que deveria ser descartável, e ele não descartava. Essa foi uma segunda coisa que me chocou. E também uma parte do livro em que ele vai tirar o sangue do cara lá, e o cara fala assim, mas eu vendi já tem, sei lá, poucos dias, estou me sentindo meio fraco. Ele, não, então espera um pouquinho, vamos esperar uns dias, não sei, eu pago 80, para você eu pagaria até 100, mas vamos esperar, você não está bem. Ele engambela o cara para o cara vender aquele sangue para ele naquela hora. Então ele se faz de bom para fazer a maldade. Isso me chocou assim profundamente. E em seguida, de tirar esse sangue desse homem, além dele não tirar os, acho que é 80, que é da bolsa, ele tira além do que deveria e deixa o cara praticamente desmaiado lá, suando, passando mal por conta daquela coleta exacerbada do sangue, porque além do cara não estar na época de tirar aquele sangue, ele ainda tira mais do que deveria. Então, achei aquilo assim, para mim, uma maldade, e aí é aquela coisa, eu fazia associação. Pô, o cara fez isso, ele é mau, e isso é real. E aí aquilo me travava. E eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. A parte das árvores me chocou profundamente quando eles acordaram de manhã e não tinha árvore nenhuma. E aí ele fala assim, que as folhas caídas eram como as vidas que seriam ceifadas. Aquilo me tocou também, porque realmente as folhas no chão, amanhã seriam os corpos no chão, porque ali ninguém ia sobreviver. E você cortar as árvores mais antigas, as árvores que eram os troncos mais grossos, aquela coisa que já estava sendo, que era uma tradição naquela aldeia, aquelas árvores, e eles cortarem aquilo, me partiu o coração, assim. E aí teve a fala de alguém, que eu acho que foi da Andréia, que ela fala assim, que tentou ter empatia com as pessoas doentes, mas não conseguiu, e foi o meu caso. Eu até tentei ter empatia por essas pessoas, mas eu não consegui, porque a ganância deles era tão grande, era assim, eu vou vender porque eu quero fazer uma parede de tijolo, porque eu quero fazer um telhado não sei do quê, porque eu quero fazer... Então, essa ganância, essa coisa do dinheiro, essa coisa do você vender parte sua para poder ganhar dinheiro, para comprar um material que lá na frente eles nem iam poder utilizar, nem iam poder usufruir. Então, aquilo me chocou, assim, profundamente. Essa questão da hierarquia deles é bem presente no livro, mas a gente sabe que isso é uma questão cultural. Então, quando falaram da questão das mulheres, porque as mulheres são submissas, são submissas e aceitam isso. Lá não tem essa coisa da mulher se rebelar ou ser feminista ou achar que tem o seu lugar no mundo. Não, ela é para aquilo ali mesmo e acabou. Ela vai ser comprada por uma família, ela vai virar esposa de alguém, querendo ela ou não, e é aquilo. E é aquilo. E o marido mandou fazer, ela vai fazer. Então, não tem essa coisa de, eu fiquei chocada porque a mulher lá não, é um pedaço de carne que é só para... É isso. Isso não me chocou porque eu sei que a cultura deles é essa. Eu sei que essa cultura da mulher objeto lá, da mulher ser mais uma coisa, né? Então, quem tem um filho homem está feliz porque aquele filho vai trazer uma nora para dentro de casa, que vai servir de serva, de empregada, de tudo que é o menor na hierarquia da família. Quem tem uma mulher está lascado, porque além de tudo, né, vai perder essa filha e, né, vai trazer o quê para dentro de casa para poder cuidar daqueles velhos? Não, a filha vai cuidar dos pais do marido. Essa ganância, esse poder é aquela coisa. Tem um ditado que fala que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Aquele que a esposa é a única empregada que um pobre... Exatamente, é isso. Ela é comprada para ser empregada e que vai cuidar
dos velhos, dos pais, de todo mundo. Essa questão do poder, quando você dá o poder, você conhece a pessoa. O filho daquele professor, né, que é o único ainda que ainda está com uma certa lucidez ali, ele é extremamente ganancioso e ele não quer nem saber se ele está prejudicando a família ou não está. Então, E se você for parar para pensar, ele colocou em prática o que ele queria e a ganância dele, mas a aldeia toda é gananciosa, porque a aldeia toda pensou no lucro que ia ter vendendo o próprio sangue. E quando se viu doente, pensou, mas o que eu fiz? Fui enganado. Não, não foi enganado. Você sabia que você estava vendendo uma coisa que é vital. Então, até que ponto eles foram enganados e até que ponto que eles foram gananciosos, né? Então, é isso que eu queria falar hoje, gente. Eu não terminei, como eu falei, o livro é um livro que pela primeira vez na vida, me travou. Eu vou terminar, mas eu estou lendo ele, assim, aos poucas partes e digerindo aquilo. Mas, assim, é um livro muito bom, é um livro que eu não sei se eu teria lido se não fosse o clube, porque eu nunca não sabia dessa história, nunca tinha ouvido falar. E eu fico, assim, muito, muito, muito feliz por fazer parte desse clube que traz tanto conhecimento para a gente, tanta riqueza e tantas, assim, tantas histórias que a gente normalmente não leria. Então, gente, obrigada, gratidão por esse clube. Eu amo vocês e eu sinto muita falta, eu fico esperando, ansiosa, o nosso encontro. Um beijo e até o próximo, né? Obrigada, Simone. Então, eu tenho umas considerações a fazer, por exemplo. Eu acho que, inicialmente, a população da aldeia, ela nem queria construir casas. Eu acho que no início eles eram tão pobres, e igual você falou, tinha alguém que queria comprar um shampoo, gente, tinha gente que queria comprar um eletrodoméstico, coisas assim. Fala isso mesmo lá, porque a fulana queria comprar acho que era um liquidificador, uma televisão, e aí vendia o sangue. Isso, que inicialmente eles não queriam, assim, só visar o lucro, né? O lucro foi o ruidingue, né, mesmo. Mas inicialmente as pessoas foram enganadas mesmo, porque chega e fala assim, gente, olha, o sangue, no livro fala, sangue é produzido sempre. Você vai perder um pouquinho, não vai fazer diferença. Imagina esse caso, né, que você falou da pessoa que tiraram tanto sangue dele que ele ficou desmaiado. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabia, tipo, quem sabia a quantidade de sangue que poderia ser retirada era o Rui, que é o filho do professor Ding, né? As outras pessoas, em um certo momento, elas foram enganadas. E outra, o Rui Ding, ele vendia esse sangue depois para o governo. Então, imagina o governo utilizando esse sangue contaminado nos hospitais, o tanto que essa doença não explodiu. Porque aqui ele só fala da aldeia onde foi comprada. Ele não fala para onde foi vendido depois. Disseminou, né? Aquilo cresceu. É loucura isso, gente. É uma loucura. Joaninha, a próxima. Esse livro, a Janaína me falou dele há muito tempo atrás, eu sempre falava, olha, Jan, eu preciso que você coloque no grupo para ter essa oportunidade de leitura, né? E assim, eu não consegui terminar de ler. Pela primeira vez no grupo, eu não terminei, mas não por falta de amor, é porque eu estou fazendo uma segunda graduação, porque eu não tenho nada para fazer, né? E aí eu ando meio ocupada. Mas da parte que eu li, então vamos lá, né? E assim, a Janaína, na verdade, escolheu 2 livros, esse e o livro do mês que ela que me deu de presente, que é A Casa dos Espíritos. Então, assim, na verdade, a Janaína escolheu 2 livros esse mês, né? Então, assim, vamos pôr dessa forma. Então, em relação a esse livro, né, vou falar mais da parte que... Vou fazer alguns ganchos, né? Eu estava conversando hoje com a minha mãe sobre esse livro, e ela falou, Joana, seu pai vendia muito sangue aqui no Brasil. E aí eu não sabia, tá vendo como a gente julga os outros, né? Então vamos parar para refletir melhor do que acontece, como que acontece, e viva o SUS, né? Então minha mãe estava falando que no Brasil, até a AIDS, né, até o HIV, até os anos 80, era vendido, meu pai vendia muito sangue, e ele ganhou muito dinheiro vendendo sangue. Então, vejam só, talvez os pais de vocês venderam sangue também no Brasil. E, assim, quando eu comecei a ler o livro, né, e vem aquele político, né, gente, é também um pouco desesperador, nós precisamos de pessoas que doem sangue.
Só que, gente, fora o Brasil, eu não sei quantos países é doação, o resto deve ser venda, Estados Unidos é venda ainda. Então, assim, quando eu vi você, assim, né, com todo carinho, né, vou discordar com todo carinho de algumas pessoas. Gente, vamos lá, você chega numa aldeia com um povo praticamente pouco alfabetizado, não alfabetizado, você pede sangue. Por quê? Porque serve para toda uma nação, inclusive para eles. Vocês acham que eles doariam livremente sem pagar? Dificilmente. Você entender? Imagina, gente, é uma coisa esquisita. Você tirar seu sangue, dá para quem? De graça? Então, assim, em troca de um alface já está ajudando, gente. Desculpa, eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, assim, você convencer uma pessoa do interior, sem alfabetização, sem conhecimento, sem entendimento de ciência, que não tem um hospital no lugar, a doar sangue, acho muito difícil. Então, a única forma inicial de convencer as pessoas era pagando. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que o dinheiro movimenta a sociedade. Então, assim, meu pai é do interior. Então, assim, ele viveu muito de troca. Mas, gente, você tem galinha, você troca pelas abóboras do vizinho, mas você tem certas coisas que você não consegue comprar. Um caixão. Então, assim, você não vai conseguir fazer tudo. Então, grande parte dessas pessoas do interior, elas vivem por meio de troca, mas precisam de algum dinheiro. Então, sobrevive só na troca. Então, assim... Poxa, dinheiro é muito raro, mesmo que seja R$1, sabe, junto R$1, sabe assim, então assim, eu não vejo um problema o governo pagar, principalmente inicialmente, eu não vejo como um problema, é para salvar a vida, gente. Eu daria minha casa se precisassem. Então, assim, o nosso país é um dos pouquíssimos que tem o SUS, onde impede o comércio de sangue e de órgãos. Nos Estados Unidos, matam pessoas e outros países para pegar esses órgãos porque existe uma venda. Aqui no Brasil, é um dos poucos países que ficam em cima desse comércio para impedir. E mesmo assim, vira e mexe, a gente escuta uns burburinhos de longe, de fundo. Mas não é uma coisa... Isso acontece muito no resto dos países. Então, assim, vamos criticar esse sistema de... Não, gente, o Brasil também pagou. Meu pai ganhou muito dinheiro vendendo sangue, entendeu? Os pais de vocês talvez venderam sangue. Os que não venderam é porque tinham medo. Mas isso não significa que precisava que alguém vendesse para sobreviver. Então, eu não vejo como um problema nem quem vende, nem quem comprava. Tipo assim, dentro da forma... Agora, chegar no ponto que minha mãe contou que meu pai doava sangue na década de 80, então veio o HIV. Só por isso que parou, minha gente. Os mesmos motivos da China. Eu não sei como é lá, eu não sei como é em todos os países. Eu sei que tem países que ainda compram. Os Estados Unidos, aparece muitos filmes do pessoal vendendo esperma, vendendo sangue, vendendo órgãos. Né? Então, assim, vamos julgar um único país, sendo que tantos outros fazem da mesma forma? Então, o erro, na verdade, não foi o Estado pedir vender sangue, o erro foi algumas pessoas mesquinhas que, na verdade, estava tudo bem continuar comprando e vendendo sangue, mas tinha que usar a mesma agulha. Era só isso, gente. A mesma agulha, e gera-se todo um problema. E daí eu também não acho que o ser humano é intrinsecamente mal ou bom, nem dos dois. Eu acredito que depende de como você convive. E eu também defendo, naquele livro Humanidades, que eu acho excelente, que se grande parte da população do mundo fosse má, o mundo não existiria. Porque mataria, porque roubaria, porque acabaria com tudo. Então, grande parte da população... Gente, quando eu escutei algumas vezes aqui, com todo carinho, eu declino, tá? Eu discordo carinhosamente. Gente, chineses são corruptos, brasileiros são corruptos, americanos são corruptos, sociedade é corrupta, mas a grande parte da população não. No microcosmo, todo mundo é corrupto, gente. Gente, todo dia meu filho é deficiente, eu vejo pessoas estacionando em vagas de deficiente que não é deficiente. Todos os dias eu vejo corrupções, micro-corrupções, vamos pôr dessa forma. Então, assim, não são os chineses que são corruptos, não é o brasileiro que é corrupto, e outro, não é a sociedade que é corrupta. Existem comportamentos. Eu vi uma frase nesses realities de relacionamento que eu achei ótima e vale para esse livro. Ninguém é mal absolutamente, mas tem condutas ruins. Então, as pessoas têm condutas boas e têm condutas ruins. Se a pessoa fosse intrinsecamente só má, ela é um monstro, ela vai presa nos primeiros momentos da vida dela. Então, assim, as pessoas, elas são contraditórias e tudo depende de como a sociedade vai lidar com esses comportamentos. Gente mais corrupta no Brasil, né? Assim, acho difícil. Então, assim, eu vejo que a sociedade depende muito da convivência. Quem são as pessoas que você convive? Como que você vai... Ainda assim, a maior parte das pessoas respeita as regras sociais.
Ou seja, não sai atropelando as pessoas, não sai batendo nas pessoas. Então, são poucos os casos. Então, eu vejo as pessoas muito mais boas do que muito mais ruins. E isso não é porque eu sou poliana, mas, né, na verdade, eu sou muito mais fatalista hoje em dia. Mas porque é essa sociedade, entendeu? Então, eu vejo essa humanidade sendo construída dia a dia, dependendo do contexto. E aí eu trago, agora, uma parte do livro, já nesse início que me marcou, que eu nunca tinha parado para pensar, é que está todo mundo doente, dentro de casa, fechado, com medos, que a pessoa não lava a louça, começa a fazer comida em cima de comida, para de trabalhar, para de varrer, porque realmente não faz... Lembra na pandemia? Não faz... Às vezes, assim, gente, vou estender a cama para quê? Se eu não vou sair de casa, né? Então, as pessoas, assim, não lavam louça, e aí os doentes comem, né? Então, aquilo que está sujo, a pessoa que não está doente ainda. Gente, que loucura, gente, que livro, assim, que baita disso, baita história. Eu imagino que a gente saiba dessa história, mas quantas outras em outras partes do mundo também podem ter acontecido, né, sem a gente ter noção e dimensão, porque isso é muito louco. E aí eu, de novo, repito, viva o SUS, gente, porque aqui, a minha mãe falou que na década de 80 teve uma crise muito grande, porque quando pararam de pagar, as pessoas pararam de doar. E aí foi uma calamidade pública na saúde, eu não sabia disso. Então, hoje em dia, não sei se vocês lembram, a Ludmilla, ela fez um show em Minas Gerais e falou, vão doar sangue, vocês ganham a entrada gratuita. E o governo proibiu, porque a gente não pode ter nenhuma vinculação com forma... Então, assim, que é algo mais comunista do que tirar o seu dia para ir lá, dar o sangue para alguém que você, talvez ainda, você não está precisando, você nunca precisou, no meu caso, né? Mas eu dou sangue, Janaína sempre me chamam para doar sangue, né? Então, às vezes, programa, amiga, vamos sair, vamos doar sangue. É isso mesmo, a Janaína faz isso comigo. Então, assim... Mas, assim, que é algo mais comunitário do que isso. Então, o Brasil chegou a esse patamar, a gente consegue viver, né? Então, assim, a gente tem o equilíbrio. Gente, é muita gente que precisa de sangue, a gente chegar nisso e os outros países não conseguiram. E, assim, não vincular... E, assim, tem um sistema, né, público de saúde, onde a pessoa, caso não tenha dinheiro, né, assim, né, ela tem uma possibilidade de fazer um tratamento. Gente, sabe assim, tudo isso nesse livro faz eu realmente valorizar o nosso país, o que a gente chegou, onde a gente chegou. A gente também estava nesse ponto de venda, a gente não tinha saúde pública. Então, assim, esse livro me faz acreditar ainda mais, em defender ainda mais o que nós temos, né? Nosso sistema de saúde público, com todos os problemas, existe a possibilidade de você sobreviver, e você não comer, tipo, o Faustão teve que trocar o coração pelo SUS, entendeu? Assim, gente, isso é lindo. Então, é rico, é pobre. E, assim, eu vi um outro filme que as pessoas estão com muito medo em países que comercializam órgãos, de você colocar que você é doador de órgãos. Porque a chance deles te matarem, porque tem uma compatibilidade com você para pegar os seus órgãos. Então, olha que loucura o capitalismo. Né? Então, assim, viva o SUS, que não pode, né, comercializar, e a gente tem que realmente valorizar isso. É isso, eu sempre sou panfletária, né? Vote em mim! Eu só vou... O que você falou faz bastante sentido. Porém, eu não sabia dessa coisa no Brasil, aí, que se comprava sangue, não. Eu não lembro disso. Nunca ouvi falar ainda. Mas o problema do livro é o ambiente da China, é o ambiente corrupto da China, é o ambiente do crescer a qualquer custo, a desenvolver-se a qualquer custo, e a escravidão das pessoas. Os chineses são um povo totalmente escravizado pelo regime. E o livro é isso. Eu quase diria assim, a questão da doação de sangue é quase um pano de fundo para retratar uma sociedade, né, muito corrupta, uma sociedade muito sofrida, uma sociedade muito espolhada. Eu acho que esse, para mim, é o pano de fundo do livro. Então, era esse o contraponto que eu queria fazer. E tem outra coisa que eu vou complementar, junto à fala do Robert, que na época que a história se passa no livro, o mundo inteiro já sabia que não se podia utilizar a agulha mais de uma vez, e o governo da China tinha conhecimento desses doentes.
Afinal de contas, o filho do o Jing Hui, ele foi nomeado não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que lá, para vender caixões. Então, se o governo está vendendo caixões, é porque a população estava doente e o governo sabia o que era, como evitava e nunca tomou uma providência para que isso cessasse. Porque no livro não fala de nenhum aviso sobre trocar agulha, sabe? De repente, o Jing Hui, por exemplo, só fala que ele tinha um documento, mas não fala o que tinha nesse documento. Então, além dessa questão econômica, tem essa, por exemplo, nós aqui no Brasil, em 90, a gente já sabia como evitar AIDS. Por isso que a gente parou de tomar injeção de pistola, por isso que começou a ter as agulhas descartáveis. E na China, tinha esse conhecimento? Quem estudava, a galera que sabia ler e escrever, sim, tinha. E o pessoal das aldeias? Não tinha. Então, assim, comprar o sangue era barato para eles, descartava a população e eu acho que o livro mostra isso, é o descarte da Assim, população. amigos, eu não estou aqui para defender governos, né? E nem pessoas, mas eu acho que é tudo complicado. Então, assim, eu não vejo também, eu vejo toda a corrupção que tem, mas vejo também no Brasil, vejo também em outros países de primeiro mundo. Não, mas eu digo assim, focando na história do livro, né? O que o livro traz em relação assim ao não cuidado da AIDS, por exemplo, numa parte do mundo já se cuidava, mas na China não se cuidava. Não, o que eu não sei, e aí eu realmente não sei, eu teria que fazer um estudo e eu não tenho interesse nisso, é que quando o governo coletava, né, eu não sei, a ideia é de que a seringa fosse descartável. E quando então, mas no livro isso não acontece. A história do livro, o que aconteceu em 1980 aqui no Brasil, aconteceu em 1990 na China. Uhum. Mesmo tendo todo o conhecimento no mundo, a China deixou acontecer isso. É por isso que esse livro é proibido lá. E não esqueçam, gente, que a Covid começou lá também. E a história, e nós não sabemos até hoje quantos chineses morreram da Covid. Ninguém conta. Informação fechada. Então, pode ser que a gente tenha uma outra aldeia Jing com a Covid-19. Uhum. Olha só isso, olha o detalhe. Bom, enfim, eu acho que as coisas são complexas. Mas não estou aqui para defender, eu só não acho que tem bonzinhos e mauzinhos. Eu acho que, assim como na Covid, também teve presidentes falando que era para ir para a rua, que, enfim, que a vacina matava. Então, eu acho que, enfim, as pessoas, os governos, os porta-vozes são complexos. Eu vejo nos países do primeiro mundo muita miséria. A gente tem aqui em Brasília a maior favela da América do Sul, e as pessoas não comentam porque só olha a fachada lá. Então, assim, eu não vejo como nenhum sistema que nós temos hoje em dia como salvação, né? Então, assim, porque ele é feito por pessoas, né? Então, e existem pessoas, né? Existem comportamentos, enfim. Mas é só nesse sentido, assim, eu não concordo que um governo é mais corrupto do que outro. Eu acho que está tudo ruim, sabe? Alguns melhores, no sentido, assim, também o tamanho, a dimensão. Quanto maior é a dimensão, esse controle, essa organização, ela se perde um pouco, no meu entendimento. Então, países menores é muito fácil. País do tamanho de um estado nosso é muito fácil. Né? Então, você conhecer as pessoas, você saber o nome das pessoas, você ir na casa de um deputado, de um vereador, da família, então é uma coisa. Agora, um país da dimensão, né, do Brasil, né, da China, da Índia, aí começa já a se perder certos controles. E a desigualdade social cada vez, né, viram abismos. Então, assim, se mostra partes muito bonitas, né, de alguns, e a parte muito ruim de outros, mas todos eles convivem com a pobreza, com a miséria e com a riqueza. Mas tá. Só uma diferença, Joana. Aqui, nós podemos apontar o dedo e falar. Será, Robert? Será, Robert? Te pergunto, será? Nos Estados Unidos, eles estão mandando todo mundo embora. Tu acha que na China esse clube podia funcionar? Não, lá não. Lá não. Não, então. Não. Aqui pode. Nós estamos falando à vontade aqui.
Mas aqui é velado também, Robert, também muita coisa não pode ser dita. De algumas formas, você também é boicotado, cortado, então, assim, de outras formas, mas também aqui no Brasil, muita coisa não pode ser dita. O Brasil ainda está tentando manter sua democracia, mas os golpes estão aí. Olha, eu acho que hoje eu não quero polemizar, nem quero. Já polemizou, Robert, eu e você somos terríveis, por isso hoje que eu tenho orgulho da nossa democracia, que hoje está melhor que a americana. Eu te amo, Robert, por isso eu te amo, concordo contigo. Estamos fechados nisso aí. Pronto. Desculpa, Jana, estou atrapalhando o debate. Não, eu acho que muito pelo contrário. Que isso, gente? Gente, vocês têm que parar de pedir desculpa. Os nossos encontros sempre são incríveis. A gente fala sobre assuntos... Galera, vamos parar com as desculpas e vamos focar nas discussões que sempre são enriquecedoras. Que isso? A ideia do livro... A Fabíola não está aqui, eu vou falar dela. Ela não está aqui ainda, né? A Fabíola, por exemplo, ela foi uma pessoa que me mandou uma mensagem indignada com o livro. Eu estou indignada. Sim, o livro é para isso mesmo, é para causar indignação. Eu não coloquei um romance. Eu coloquei uma tragédia real. Então, assim, é pro livro causar isso mesmo, gente. Não é para ler isso aqui. E é para ler isso aqui e ficar assim, caraca, velho, como? Sabe? Como? Isso existe? Existe. E várias pessoas aqui falaram, por exemplo, ó, esse negócio do casamento póstumo, que alguém falou que conhecia, eu conhecia nesse livro. Eu não sabia, sabe? E real, a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, não, isso aqui deve ser mentira, nossa, sabe? E aí, pessoas aqui conhecem. O Robert mesmo falou que na China realmente fazem isso. Então, a ideia é essa mesmo, é despertar a discussão, a curiosidade, virar e falar assim, tá vendo o que tá escrito que é real, eu já ouvi falar, eu conheço, é isso mesmo. Meu nome é Cristiane, sou novata aí no grupo. Olha, eu conheci o grupo de vocês quinta-feira. Fiquei que nem uma desesperada para comprar o livro. Aí eu entrei em contato com a Janaína, que foi super gente boa comigo, falou, Cris, você pode vir mesmo sem ter lido? Eu falei, olha, eu nem sei se eu vou conseguir ler, porque o meu livro chegou ontem, aí hoje eu tive que fazer um monte de coisa, li só um pouquinho, né? Então, assim, eu vou dar só uma pequena contribuição e vou deixar uma pergunta, porque eu amo fazer pergunta, eu sou a perguntadora. Mas vou deixar só uma. Mas, assim, vou primeiro deixar minhas primeiras impressões, né? E antes de deixar minhas impressões, eu quero parabenizar a Janaína, que esse livro realmente é chocante. E eu, gente, eu sou uma medrosa com sangue, gente. Para eu ler esse livro, para mim é bem difícil. Eu sou daquela tipo de pessoa que desmaio quando vê sangue. E eu, quando eu leio, eu sou muito sensitiva, assim, e eu começo, assim, a sentir as coisas quando eu tô lendo, sabe? É como se eu estivesse sentindo a dor do outro, né? E até me emociono muitas vezes, então eu sou muito assim. Mas esse livro, para mim, foi um pouco mais difícil por causa do sangue. Então, quando eu via sangue, eu já vi o sangue e já ficava meio atormentada com sangue. Mas eu agradeço a Janaína, livro fantástico, infelizmente ainda não consegui acabar de ler, mas eu vou acabar, porque estou achando muito legal. Mas a primeira coisa que eu gostei do livro foram as repercussões sociais, né? A forma como uma coisa foi chamando a outra, né? A forma como o ser humano ele quer culpar alguém, quer justificar as suas ações, a forma como o ser humano ele pensa em algo, mas sem construir, né? Por que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo é a melhor forma de fazer, de conduzir. E até o Robert citou do lance da Covid. Eu lembro muito bem que aqui no Brasil, galera com Covid no carnaval, né? Então, assim, isso aconteceu. E o pessoal não está nem aí, o pessoal não pensa, às vezes pensa no hoje, não, isso aí depois a gente vê, e enfim, e não é assim que funciona. Então, às vezes a gente pensa muito, aconteceu lá, mas o que acontece lá acontece aqui também. A gente vê casos de prostituição, que pessoas se vendem por R$5, meninas, né, aqui no Brasil, que é muito comum,
né, em algumas partes do Brasil, por às vezes, um prato, né? E, inclusive, eu vi acho que foi ano passado, uma notícia de um rapaz chinês que ele foi e vendeu, literalmente, gente, um rim para comprar um iPhone, né? Que às vezes a gente pensa assim, e ele era um dos garotos que ficava na fábrica do iPhone. Então era o sonho dele, era tipo o auge da vida dele era o iPhone, né? A gente fala do shampoo, a gente fala às vezes da casa nova que o cara lá comprou, mas cada um tem a sua motivação, né? Dependendo do que vai fazer. Mas às vezes não paga, não pensa no preço, né? O que realmente é importante, né? Por que aquilo vai ser feito? E eu achei muito interessante que quando todo mundo estava mal lá, estavam querendo, assim, poxa, envenenar um menino, uma pessoa inocente, né? Que é o protagonista, que é o narrador, digamos assim, póstumo, que é mais assim interessante ainda, né? Pela forma de ser conduzida a leitura. E eu fico impressionada que o avô ficou preocupado porque poderiam também matar outra, né? Outra neta, enfim. E como é que pode, né? A pessoa ela até querer matar inocentes, né? Querer que alguém pague por uma coisa que ela não pensou fazer, porque ela também teve a culpa, né? É muito fácil a gente falar assim, não, aquele camarada, ele vendeu, ele quis lucrar e tudo mais, mas e você? Você também não tem a parcela de culpa? Ele só tem culpa porque você tem culpa também, porque você quis aquilo, você assumiu aquilo, você assumiu aquele risco, né? Então tem toda essa parte, e seja até por uma questão, se não fosse por dinheiro, né? Quantas pessoas aí já não tiveram problema com agulha antigamente e com doação? Não estou dizendo só na questão de monetária, estou dizendo assim por qualquer situação. Às vezes a gente acaba fazendo algo pensando que é o bem, que é o melhor, nas melhores intenções, e quando vê, não é bem assim. Calma, a gente acaba se prejudicando ao ajudar. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu. Eu já quis ajudar e acabei me ferrando, literalmente. Então, assim, mas a minha questão que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho que todo mundo aqui explorou melhor do que eu, porque eu não acabei, infelizmente, de ler o livro ainda, mas o que eu queria perguntar para vocês é sobre o menino, o narrador. Aparentemente, eu acho que ele tinha 12 anos quando morreu, né? Isso aí. E vocês acham que essa narrativa de um menino de 12 anos faz sentido para vocês? Um menino de 12 anos ter esse tipo de maturidade em explorar, inclusive ele vai citando, né, os fatos, ele vai narrando os fatos. Vocês acham que esse tipo... porque assim, eu vejo um menino de 12 anos, gente, e eu não vejo pelo menos aqui no Brasil, essa maturidade, né, em explorar os fatos dessa forma que foi conduzido. Mas eu queria ver com vocês. O que vocês acham de fato, realmente, no livro, o narrador ser um menino de 12 anos? Se isso condiz com uma realidade dentro daquele livro, se condiz com a idade dele, com a situação dele. Eu queria que vocês explorassem isso. Eu acho que são narradores diferentes. A gente não lê um livro, O Enclausurado, que era um menino no útero que descrevia um crime que a mãe dele cometeu, né? Memórias póstumas também. Então é um tipo de narrador, assim. Acho que é um jeito interessante de tratar a história, né? Mas realmente uma pessoa com 12 anos não teria essa capacidade de análise, né, que foi feita. Ainda mais ele narrando que o próprio avô matou o pai, imagina, na tranquilidade que ele narrou. Até porque, Ana, nesse caso aí, ele é onisciente, né? Ele sabe de coisas que não passaram pela história da família dele. Então, assim, nem caberia mesmo pensar ele com a estrutura de um menino de 12 anos. Aí eu acho que é bem pelo lado do enclausurado mesmo, uma forma diferente. Enclausurado, por exemplo, eu achei fantástico alguém pensar num narrador daquele tipo. Eu também, eu fiquei assim...
como aconteceu isso, né? Eu tava lendo, eu falei, será que é isso mesmo? Será que eu entendi certo? Que é ele mesmo? É ele mesmo. É porque eu acho também que ele usou a forma de uma vítima direta do que aconteceu com a questão do sangue, só que dentro da família que disseminou isso. Então, assim, é uma forma de você olhar o problema dando mais pessoalidade e responsabilidade para quem não teve. Talvez isso. E na questão da maturidade, eu acho que nem é tão importante na narrativa, porque ele só queria um ponto para passar para a gente. Só que há culturas em que são muito mais maduros. Os asiáticos, de um modo geral, sim, porque eles são obrigados a... Assim, lógico, lá eram pessoas semi-analfabetas, mas na cultura deles, eles são muito, assim, estudiosos desde muito pequenos. Com 5 anos faz aula de, sei lá, piano, violino, em línguas, lá, 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 lá. Então, assim, também é uma outra forma de educar, né? Mas eu acho que eles queriam dar esse ponto mais crítico, de que um inocente vindo da família que surgiu todo o problema, entendeu? E nada mais que uma criança, perdeu a inocência ali daquele jeito, né? Certo. Outro ponto que eu queria dizer que eu tinha esquecido é que eu vi que lá eles falam que eles pegavam as pessoas, levavam para um lugar e enterravam elas vivas. Tem uma parte que diz isso, bem no início do livro. Isso me chamou eu acho que tem, eu vou tirar foto. Rapaz, essa parte também não vi, não. Isso que me chocou, porque eu lembro, né, que na época do negócio do Covid, isso me chocou muito, porque eu ouvi isso e falei, óbvio que isso é mentira, né? Falei, fala sério, o pessoal tá viajando. Mas eu ouvi que tinha gente que levava pessoas para um campo e executavam na época do Covid. Eu ouvi falar disso. E aí, quando eu vi isso no livro, eu vou tentar achar essa página, eu fiquei meio chocada, porque eu falei assim, eita, será que isso realmente existiu? Né? E eu fiquei meio chocada. Eu vou pegar e vou ver qual é a página, e eu achando, eu tiro a foto, print e mando para vocês. Era só isso, gente. Obrigada aí. Obrigada por tudo. Cleibron, agora você. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui a Joaninha explicou, a Juliana até acabou comentando sobre o que a Cristiane falou, que no início do livro eles fazem esse comentário, dizendo que há séculos atrás, esse comentário que a Cristiane falou acontecia, tá? Agora eu vou falar sobre, Cristiane, era sobre esse ponto até, sobre o narrador ser uma criança. É um recurso, eu acredito que é um recurso literário, e é bem interessante sobre esse livro, utilizar uma criança, porque se utiliza sobre a morte da inocência, a morte de uma aldeia, ou de uma sociedade extremamente, como que eu posso dizer, simples. Eu não vou questionar o que essas pessoas queriam, vender o seu sangue, que é vender a sua vida, né? Que é o que pulsa dentro delas. Vender para conseguir um shampoo, vender para conseguir uma casa, vender para... Não vou questionar isso. Porque a gente trabalha para conseguir um iPhone. A gente trabalha para conseguir um tênis com uma marca. Nike, enfim, tanto faz aí. Se a gente comprar qualquer outra coisa que não tem a marca, que a gente paga muito caro por isso, vai dar na mesma coisa. Tem um professor, que é o avô, né? Que não é professor, é um substituto, é uma bengala. É uma bengala do sistema. É uma bengala que é colocada ali para substituir, e ao mesmo tempo em que esse cara não tem o status de professor, ele é mais respeitado do que todos aqueles que têm uma patente. E ele, da forma mais simples possível, com a forma mais direta possível, ele foi a pessoa que conseguiu trazer ou vender aquela ideia da venda do sangue. E foi o momento em que ele leva as pessoas para a beira de um rio, cava ali, né? E ele mostra que, eu cavei, a água veio. Eu cavei, a água veio. E a ideia, eles eram tão inocentes que eles tinham até aquela ideia, passou para mim, de que se eu vendesse meu sangue eu ia perder. E ele provou na simplicidade. E eu acho que essa criança, como narrador, é exatamente sobre isso.
é o simples que morreu, a inocência que morreu. E aquela sociedade aquela aldeia era feita de pessoas simples, aquele povo era feito de pessoas simples. Que uma informação que para a gente, e para muitos ali, era tão desconhecida, só que aconteceu. O livro ele é chocante, sim, eu concordo com o que a nossa amiga Simone falou, é difícil de ler, e acho que essa é pela 4ª vez que eu termino de ler o livro no dia do encontro. Eu tive dias bem complicados, que meu cachorro estava doente, então eu não consegui ler da forma que eu queria, mas eu acho que foi interessante, que foi a toque de caixa, mas foi uma toque de caixa bem complicado. Eu vou ler uma parte para vocês, em que já me deixou... exatamente a parte em que ele coloca bem assim: compreenderam? Uma nascente não seca quando tiramos da água. Logo, o sangue não se esgota quando vendemos. O sangue é como a água dessa nascente. É uma evidência científica. Ele busca do simples para tentar surrupiar ou tentar enganar. E a gente tem aqui... Não é um livro sobre uma tragédia apenas. É um livro sobre pessoas tentando comprar sonhos, e eles tinham o que eles tinham ali, dentro deles. Foram para aquela outra aldeia, e lá eles conseguiram ver, meu Deus, eles têm uma casa de tijolos, com banheiro, uma casa com eletrodomésticos, uma casa com televisão, eu quero aquilo. Mas a gente vende aquilo, a sociedade vende isso para os outros, e eles não tinham aquela oportunidade. Vou vender meu sangue, por que não? Eu comprei a ideia de que estava tudo normal, que não ia acontecer nada comigo. A febre chegou. É isso. Essa é a minha fala de hoje. Exatamente isso. Eu comprei a ideia que daria tudo certo. Ninguém ali comprou uma ideia de que seria enganado. Ninguém falou assim, você vai vender o seu sangue e vai ficar doente. Todo mundo falou assim, você vai vender seu sangue. E ninguém esperou. Se as pessoas não sabem o que acontece no mundo, como que as pessoas saberiam que existe uma doença que é transmitida dessa forma? Tem razão, é verdade. A aldeia inteira foi enganada. Foi todo mundo enganado, é isso mesmo, muito triste. Gente, eu achei aonde eu li. Eu vou ler a página 15. Tá bem ali no iniciozinho. Com medo de que a morte se aproveitasse de um vão para entranhar-se na casa. Na realidade, esperava-se. Diziam que o governo enviaria caminhões do exército que transportariam os doentes para o deserto de Kanzu, para lá enterrá-los vivos, como de costume com a tradição. Fazia-se antigamente durante as epidemias de peste. Tá lá, página 15. Eu vou mandar lá no grupo. Então, mas ele continua. Ainda que fosse apenas um boato, sim. Todos acreditavam. Sim, pois é. Esse boato repercutiu recentemente na pandemia. Eu ouvi esse boato. E eu fiquei chocado. O que mais me chocou é que eu vi isso aqui também. Eu falei, poxa, será que de fato isso ainda existe? E uma outra parte do livro também que eu gostei assim de ter nesse livro, querendo ou não, né, em meio a tanta tragédia, foi o romance da Ling Ling com o Jing Liang. Eu sei que esses nomes, gente, eu só sei porque eu anotei, tá? Então, assim, né, tem o Jing Hui, que é o cara do mal, e tem o Jing Liang, que queria até passar a doença para a esposa, né? E acabou que ele conheceu a Ling Ling. Então, assim, no livro, eu achei interessante ter essa história, assim, as tragédias, mas esse romance, ele também traz um pouco da cultura, né, de como que era se separar para casar com uma pessoa, para ter o direito a ser enterradas juntas, né, e para você ver duas pessoas doentes e desenganadas da vida ainda se encontraram de uma forma torta, porque afinal de contas eles eram parentes de uma certa forma, né, e ainda se encontraram, ainda conseguiram ter um certo carinho ali um do outro, né, um cuidado um do outro, sabe? Já que ninguém comentou, né, essa é uma parte, assim, que eu achei legal do livro, sabe?
E é isso. Ô, Janaína, deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre nome. Eu não sei se você sabe, mas os chineses põem sempre o nome de família em primeiro lugar. Então, por isso que todos eles eram Jin, É, que é o nome de família. E o segundo nome é que é o nome pessoal. era o Jing Hui, Jing Liang, né? Aí o avô é Jing, eu não lembro o nome, mas eu anotei, mas eu não sabia que era assim, eu só vi que todos tinham o primeiro nome igual mesmo. Mas é o sobrenome Uhum. que vem em primeiro lugar. Vocês não comentaram, eu vou ter que perguntar, né? O que vocês acharam do pai matar o próprio filho depois que ele vê que o corpo do neto tá indo embora e que o filho tá levando o neto para casar com uma pessoa que já morreu há não sei quanto tempo e que Achei ninguém mais justo. ficaria naquela aldeia. Achei justo. Só que demorou, né? Porque aquele senhor também chegou um momento que ele me irritou, porque ele ficou perdido nos remorsos dele. Se bem também, a gente, tudo tão difícil naquela vila, que, assim, ouvindo tudo, não sei se dá pra gente julgar mesmo, não, porque estavam vivendo o apocalipse ali, e muito difícil. Achei uma pena o pai ter matado, assim, no sentido de um pai matar o filho, blá, blá, blá. Mas, gente, aquele homem não irritou vocês, não? Porque ele tirou... Nossa, pai, mas não tem um dia, não tem nada que esse homem um dia dizia assim, meu Deus, eu tenho um pouco de pena de alguém. Não, tudo que ele podia tirar dinheiro, ele tirava. Abjeto, ainda o pobre do filho gritando para não ir, botou com uma mulher lá não sei da onde, que era só para ter mais uma aliança com um casamento póstumo. Então, assim, nossa, só que, e assim, o que me deixou chocada foi quando falaram que ele achou que estava fazendo um grande feito para a aldeia, quando ele matou o filho, e ele foi preso Mas por... alguém de vocês reparou que várias partes do livro ele fala que ele quer matar os filhos? E Sim, que na ele página. na frente da casa, uma maldição lá, sei lá como eles falam, mas ele queria Fica aquela estaca, né, na frente da casa com o nome do filho para jogar a maldição para o filho morrer antes da hora. Tem várias passagens do livro que eu comecei a marcar que o pai fala que queria esganar o filho, que devia estar morto mesmo. O próprio pai fala isso em várias passagens do livro. E porque ele não quis se prostrar diante da aldeia para pedir perdão. Acho que ali o pai viu que foi muito... Porque, assim, para eles a honra é algo muito forte, né? E quando ele não se arrependeu, ele ainda achou que fez um favor, acho que ali o pai matou o filho. Então ele só esperou que a maldição pegasse. Não pegou, ele foi lá e matou. Na página 290, já no final, tem uma hora que o Jing Hui fala, né? Fala para o pai dele: basta agora você não desejar mais a minha morte, para que não reste mais ninguém na planície que queira me matar. E por causa dessa frase, o pai dele vai lá e mata ele. E mata, exatamente. Né? Exatamente. Como que o pai dele desejou a morte dele ao longo do livro? Dos dois filhos, não foi só dele, foram dos dois. O irmão também era um encosto, né? Meu Deus do céu. Que era aquilo? Pelo amor de Deus, que homem insuportável. Coitada das mulheres que caíram na mão dele. Olha, ling-ling, não sei, é o desespero da AIDS, daquela aldeia, muito difícil. Mas quando vocês falaram o negócio do capitalismo e tal, eu pensei, quando eu falei que as pessoas são ruins, é nesse sentido, o desespero tira o que há de pior da gente, né? Nem sempre a gente consegue lidar bem com o que está acontecendo. Então, por isso que eu achei que ali, naquela situação, o que foi o desespero, né? Suplantou ali a humanidade mesmo. Foi muito, muito chocante. Ah, ela levantou, ó, a Dona Maria. A Maria Arinda. Então, eu estava falando que a literatura ela é uma supra-realidade, né? Então, o autor ele usou de um recurso de uma criança de 2
Não, mas não é que a criança que está contando a história, está narrando a história, ele colocou como se fosse a criança, mas lógico, ele vai estar numa idade em que ele só tem lembrança, né? E a literatura nos faz usar a imaginação e dizer que é uma criança que está contando. Tanto é que a criança está morta também. A criança ela é um defunto autor. E a literatura ela nos dá essa oportunidade de usar a imaginação, né? Então, eu só queria esclarecer isso aí. Eu até estou publicando um livro também que eu volto à minha infância como se eu estivesse com 13 anos. Então, a literatura ela nos dá essa oportunidade, né? Então, se é que eu ajudei alguma coisa, obrigada, viu? Boa tarde a todos. Eu não acabei de ler o livro ainda, adorei a indicação, mais uma vez, se não fosse o clube, acho que eu não chegava nesse livro. O livro, para mim, está sendo, assim, polêmico, porque eu sou doadora de sangue, né, há muitos anos, e acho interessante, porque antigamente tudo isso era cobrado, era pago, né, e tem esse lado da corrupção, que a gente vive muito aqui no Brasil, que é um horror, e tem esse lado do consumismo, né, que todos nós vivemos. A gente sempre quer um pouco mais, a gente sempre está... Às vezes usa até a desculpa, né, de que é para melhorar tal coisa, é para ver isso, é para ver aquilo, mas é sempre mais e mais e mais em quantidade, né. Eu não sei vocês, assim, mas o livro causa um mal-estarzinho, assim. E eu recomendo para quem não assistiu e não leu, tem um livro Minimalismo já, e tem um filme. Acho interessante. Fica a dica aí, que eu acho que contrapõe bem a essa ganância, essa falta de instrução, essa falta de pesquisa desse pessoal dessa vila. Estão meio abandonados, né? E é triste a gente pensar que tem gente assim, muito nos dias de hoje, 2025, né? Mas é um mundo que a gente possa fazer melhor ao nosso redor, né? Agradeço a indicação, Jana, muito bom. Se não fosse você, eu nem saberia da existência, adorei. Ainda estou lendo, não terminei ainda, mas vou terminar. Estou sempre atrasada, gente, um caos. Mas eu vou com fé, vou com fé. Não me abandonem, que eu não abandono vocês. Obrigada. Oi, Robert. Oi, não, a Karine quer falar, mas eu vou falar só rapidinho. Trazer uma coisa que me chamou a atenção, a forma com que os chineses encaram a morte. Me parece assim, uma forma muito mais natural, muito mais tranquila, não é o termo, mas de uma forma mais espiritualizada, sei lá, porque eles têm essa crença na pós-vida, eu acho. É só esse comentário que eu queria fazer. Karine, você pediu para falar. Talvez com mais aceitação, né? Com mais aceitação, né? Mais naturalidade. Bom, não poderia deixar de falar, né, Jana, porque já estamos muitos anos aí juntas. Me surpreendeu o livro. Eu acho que eu também não esperaria isso de ti, como curadora, de trazer livros que nos transcende, que nos tira, né, daquela zona de conforto que a gente está de ler os mesmos livros sempre. E eu estava comentando aqui que ficou 2 reflexões para mim, além de todas que vocês já comentaram. Uma foi os sonhos que o avô tinha. Eu acho que ninguém comentou aqui, mas o título do livro me chamou a atenção, né? E aí eu deixo a reflexão para vocês. Qual que era o sonho da aldeia Jing? E finalizo aqui minha fala, porque eu acho que o avô teve os sonhos, né? Ele conseguiu ter a percepção do que poderia ter ali acontecido, e de fato aconteceu. E eu fiz essa interligação no título, e eu vi que ninguém comentou a respeito disso, então deixo aqui a reflexão para vocês. Eu acho que foi um livro, para mim, assim, histórico, me trouxe reflexões sobre a história, né, tanto do ser humano em si,
mas também da própria China, porque eu também não conhecia muito. Então, eu acho que Jana, ela sempre surpreende a gente. Eu acho que quando ela tá de curadora, fica aqui o recado para os novos integrantes aí que estão entrando, né? Jana sempre traz uma reflexão a mais. Então, parabéns, Jana, pelo livro. Eu gostei muito da história. E deixo a reflexão mais uma vez para vocês. Qual que era o verdadeiro sonho da aldeia Dink? Só para completar um pouquinho essa fala do Robert em relação à morte, eles são budistas, né, Robert? Então, vão daqui para um outro lugar melhor e, de repente, vão voltar com outras coisas melhores para serem feitas. Eu acho que vale a reflexão também para a gente, né? Assim, aqui no Brasil as pessoas têm o hábito ainda de serem enterradas, né? Agora, Brasília mesmo, passou anos sem ter um crematório. Então, assim, agora que está tendo essa cultura, essa mudança de visão, de não enterrar mais, né? Esse livro traz muitas reflexões, é um livro que mexe muito. Gostei muito, estou gostando, viu, Jana? Obrigada mais uma vez. Eu acho também, complementando, que os sonhos de cada um é o que vocês comentaram. Alguns eram comprar um shampoo, outros eram ter um caixão decente ali para poder morrer. Então, Cristiane, eu acho que... Por isso que eu deixei também a frase, né? Qual que era o sonho da aldeia? Acho que o livro permeia muito a respeito disso. Em todas as partes, alguém fala do seu sonho. E no final, que é quando o autor explica um pouco por que ele escreveu o livro, ele comenta que ele não tinha mais nada, assim. Então, assim, para ele já tinha terminado, né? E aí eu fiquei com essa reflexão também, que ele, ao sair desse estágio que ele ficou lá de 3 anos pesquisando, ele saiu sem nada, ele saiu sem sonho nenhum, ele saiu com um completo vazio. Então, isso também deixou essa reflexão muito a respeito do título que ele trouxe, né? E ele colocou essas nuances dentro do próprio livro. Então, foi muito interessante isso. Eu espero que consiga perceber na leitura, que eu acho que tu não terminou, né? E por isso que ficou um pouco ambíguo aí, né? E o sonho também pode ser o sonho de querer pertencer, sabe? De querer estar incluído dentro do que todo mundo está vivendo, mesmo no meio do nada ali. Eles sabiam o que existia fora daquele mundinho ali. Então, eles queriam o que a gente sempre quer, não é? O ser feliz era o que para eles? É ter alguma coisa, ter um mínimo de conforto. Assim, é até muito triste se você para pensar que são sonhos, algo muito grande, muito fora, porque a gente que tem em uma outra sociedade, um outro contexto, a gente pode sonhar coisas fúteis até também. Sei lá, viagem não sei do que, casa não sei... E lá o sonho era, assim, ter uma casa, era o pertencer, assim, ter um mínimo de existência digna. Prosperidade, e aí, né? O sonho era prosperar, exatamente. Tanto que num dos sonhos do professor Ding, ele via a aldeia prosperando, né? Aquela parte de sangue escorrendo e tal. Então, assim, é muito tocante, assim, essa pergunta foi bem capciosa mesmo, porque a gente às vezes eleva muito o sonho, mas ali naquela realidade era algo bem próximo do básico mesmo, assim, né, porque as casas eram tudo muito rústico ainda, né, então a questão... Exatamente, então é isso, foi um livro para reler também daqui a alguns anos, não é? Muito boa a escolha. Mais uma vez, obrigada. Muitíssimo obrigado, Janaína. Trouxe para a gente um livro, vários sonhos, muitos quebrados e enormes reflexões. E eu eu escutei uma frase, eu não lembro quem foi, que disse que quando você não tem saúde, nós perdemos todos os problemas. E a gente só tem um único problema.
E esse sonho dessa aldeia, que era ter pequenas coisas, que pra gente pode ser, nossa, que coisinha pequenininha, mas essa prosperidade, o sonho da aldeia, no final das contas, era só viver. Eles queriam apenas viver, nada mais. Eles queriam que a febre fosse embora, e quando a febre fosse embora, eles queriam apenas viver. E isso é doloroso, mas é isso. Quando você não tem saúde, você clama por viver, né? E esse, no final das contas, era o sonho dessa aldeia. Pelo menos eu internalizo dessa forma. Esse foi o meu ponto de vista. Eu queria agradecer muitíssimo, Janaína. Você é maravilhosa, como sempre.